Então, a transmissão sináptica é a forma que uma célula tem de se comunicar com outra célula. Então, a gente viu na aula passada o axônio, através de uma linha, ia mandando ao longo da célula a informação, e há mais de um século se sabe que, então, ela passa essa informação de uma célula para outra. Otto Loewi, na próxima aula a gente vai conversar sobre o experimento que Otto Loewi fez. Ele demonstrou que essa comunicação existe de uma célula para outra, certo? Então, eletricamente, não sabia se eletricamente ou se tinha um stop químico. Então, há mais de um século já existia, então, o Charles Sherrington nomeou isso, o Otto Loewi foi quem fez o experimento 20, 30 anos depois. Somente em 1951 que se provou a existência dessa aula, dessa sinapse, e em 59 foi visto sinapses elétricas, também a gente vai falar uma diferenciação entre as duas. Então, o axônio vem essa informação ao longo da célula e vai ocorrer um processo que faz essa informação seguir de uma célula para outra célula. São junções especializadas, né, que vão permitir. Através disso, a gente tem um somatório de todas elas funcionando, a gente vai entender transtornos mentais, aprendizado, memória, comportamento e, muito importante, o funcionamento de doenças de medicações. Então, durante muitos anos houve uma briga se essas sinapses eram químicas ou eram elétricas. A primeira demonstrada foi a sinapse química. Posteriormente se viu que existiam sinapses elétricas também. Então aqui um exemplo da sinapse química, onde a informação vem ao longo do axônio, um mensageiro é lançado e aí a gente vai ter um receptor na segunda célula. E aqui um exemplo da sinapse química, certo? Na sinapse química são sinapses mais simples, né, onde há praticamente uma comunicação entre uma célula e outra. Essa comunicação é chamada de gap junctions, né, de 3 nanômetros. É a forma que um íon passa de uma célula diretamente para outra célula. Tá? Então, se a gente for ver o potencial elétrico do axônio, a gente observa esse potencial elétrico do axônio, e na célula pós-sináptica vai ter esse mesmo potencial pós-sináptico. Então, são sinapses muito rápidas e elas existem basicamente no desenvolvimento embrionário. Bom, as sinapses elétricas, elas são bidirecionais, né, tanto de uma célula para outra, quanto de outra para uma, e isso é quase que instantâneo, né? Não tem um delay, não tem um retardo entre uma e outra. O potencial pós-sináptico, então, né, a eletricidade, a onda eletromagnética que vai seguir na outra célula é imediato. Muito presente na embriogênese e é uma sinapse que existe também entre células da glia e neurônios, né? Então, os astrócitos, principalmente, têm informações através de sinapses onde vão guiando os axônios na embriogênese e vai ter um axônio atravessando todo o membro. Bom, das sinapses químicas nós vamos precisar de estruturas mais envolvidas, né? Tanto no terminal pré-sináptico, aqui representado pelo A, quanto no terminal pós-sináptico. Tá? Na pré-sinapse, a gente vai ver mitocôndrias, o que dá um indício do grande gasto energético que necessita nesse terminal. Então, tem uma própria usina produtora de eletricidade nesse terminal. Aqui a gente vê as vesículas sinápticas, né, cheios desses mensageiros químicos, aqui já numa exocitose, certo? Liberando. Aqui a gente vai ver os receptores, o alvo desses mensageiros, certo? Bomba de sódio e potássio nessa representação e receptores pré-sinápticos. Foi alvo de pergunta na aula passada, como é que eram essas transmissões, né? Então, essas transmissões, elas podem ser axodendríticas, axossomáticas, né? E axônicas. Nesse momento, vale um intervalo para vocês observarem que a
axodendrítica, ela vai criar um campo magnético aqui no dendrito. Pouca ou quase nenhuma energia vai chegar aqui no cone de implantação. Por quê? Porque ele está muito distante do cone de implantação. Então, essa eletricidade pós-sináptica vai fazer um pequeno campo que isoladamente não vai tender a nada, mas somatório com outras sinapses que ele vai receber, essas dendritos, vai fazer um sinal maior aqui que pode ou não disparar nesse cone de implantação. Já aqui a axossomática, vejam que está mais perto do cone de implantação, então vai ter um efeito maior. Mas dificilmente essa axossomática sozinha vai conseguir disparar um sinal nessa célula receptora. Já na axoaxônica, observem que já tem todo o axônio aqui com seus canais de sódio voltagem independente. Então, uma transmissão nesse local é praticamente a transmissão da célula pós-sináptica. Ela é muito influenciável, esse sinal, por uma transmissão já no axônio, né? Então, não vai atravessar todo o soma, vai ficar somente naquele campo elétrico do axônio, é uma transmissão muito mais rápida. Isso não interessa. Então, as sinapses químicas, que são a maioria das sinapses nos seres humanos, e as únicas sinapses em seres humanos adultos, tá? Então, elas vão depender dessa fenda sináptica, que tem que ter uma matriz fibrosa ligando uma célula a outra, né? Nesses terminais sinápticos. Aqui a gente vê uma figura em microscópio eletrônico cheia de vesículas sinápticas, algumas mitocôndrias nessas regiões, mostrando o alto grau de energia que existe para ocorrer essa transmissão. Então, essas junções altamente especializadas, certo, de transmissão sináptica, também ocorrem de axônio para músculo, né? Mostrando, então, não é uma exclusividade entre neurônios, né? O neurônio pode se comunicar com o músculo, o neurônio pode se comunicar com uma glândula, o neurônio pode se comunicar com outro neurônio. Esse slide é só para demonstrar isso. Então, nessas transmissões sinápticas, como é que a gente vai diferenciar essa substância é um neurotransmissor ou ela é simplesmente uma substância do interior do citoplasma do neurônio, né? Então, para ela ser um neurotransmissor, essa substância tem que ser armazenada dentro de vesículas. O potencial de ação tem que provocar a ruptura dessas vesículas, certo? E essa ruptura das vesículas também pode ocorrer por um estímulo elétrico nessa célula. E deve existir um mecanismo que remova esse neurotransmissor da fenda sináptica. Na próxima aula a gente vai falar da importância dessa remoção, né? Então, não só tem que ter um mecanismo que libere essa substância, como um mecanismo que remova essa substância da fenda sináptica. A gente vai encontrar 3 classes de categoria. A imensa maioria dos neurotransmissores estão na categoria de aminoácidos, certo? Então, o neurotransmissor mais comum que nós temos é o glutamato. O segundo mais comum é o GABA, certo? As mais variadas, aqui a gente vai encontrar uma variabilidade um pouco maior nas aminas, mas aqui estão extremamente variados e menos frequentes são os peptídeos. É muito importante entender que cada neurotransmissor é sintetizado de uma maneira, eles são liberados de maneiras distintas e o neurotransmissor pode ter ação sináptica diferente, certo? Então, isso é muito importante vocês entenderem que eles são sintetizados de forma diferente, são liberados de forma diferente e a transmissão pode ser excitatória ou inibitória, mesmo com o mesmo neurotransmissor, né? Então, a acetilcolina ou a dopamina podem ser inibitórios ou podem ser excitatórios, depende do tipo de receptor que está sendo estimulado. Okay? Então, muitas vezes os autores utilizam, este é um neurotransmissor excitatório. Na verdade, isso é uma frase um pouco mais curta. A frase completa seria: esse é um neurotransmissor que só age em receptores excitatórios, né? Ou
O GABA, por exemplo, é um neurotransmissor que só age em receptores inibitórios. Às vezes, alguns autores preferem encurtar essa frase, chamando o GABA de neurotransmissor inibitório. Mas, na verdade, ele age no neurotransmissor. Quem vai decidir se vai jogar em um positivo ou negativo é o próprio receptor. Então, aqui alguns exemplos da estrutura anatômica dos principais neurotransmissores. Então, a síntese do neurotransmissor, né? Como tudo se aprendeu na histologia, retículo endoplasmático rugoso, complexo de Golgi, já sai mais maduro. Algumas vezes ele vai maturar somente no terminal axônico, outras vezes ele já sai maduro aqui dessas vesículas sinápticas e transportado então pelo transporte axoplasmático. E aqui um exemplo de uma vesícula já com neurotransmissor maduro. Esse é o principal slide da aula de hoje, talvez o slide que eu vou levar mais tempo explicando. Então, a gente viu na aula passada que a informação vem pelo axônio através da entrada do sódio, então vem despolarizando essa célula. Essa despolarização vem seguindo o limiar, vem seguindo o limiar, vem seguindo o limiar. De repente, no final da célula, a gente vai ter um terminal, um canal de cálcio voltagem dependente. Repito, no terminal axônio, quem vai fazer o potencial de ação não é o canal de sódio voltagem dependente. No terminal, quem faz é o canal de cálcio voltagem dependente. Então, a gente tem uma população de canais de sódio voltagem dependente que vem aumentando. E ao chegar no limiar, abre então-se o canal de cálcio voltagem independente e muito cálcio entra nessa célula. Ao cálcio entrar nessa célula, ele vai se ligar nestas proteínas chamadas de proteínas SNARE ou proteínas de membrana. E com o auxílio do cálcio, essas proteínas vão fazer uma modificação estrutural, nessa vesícula e vai levar então à exocitose, liberando esse neurotransmissor. Terminado essa transmissão, deixa de chegar a informação por aqui, o cálcio é ou expulso ou captado dentro de vesículas específicas, mas essa célula deixa de ficar excitada e na repolarização o cálcio sai dessas proteínas SNARE e ocorre uma endocitose, seja sem neurotransmissores, seja recebendo neurotransmissores novamente por aqui. Bom, uma repetição desse que eu considero o principal assunto da aula de hoje, certo? Chega o cálcio vai agir nessas proteínas, vai fazer com que essas proteínas, chamadas proteínas SNARE, né, ou proteínas de membrana, ou proteínas laço, vão amarrar essa vesícula e vão forçar a exocitose. Então, a exocitose, nós vamos ter a expulsão dos neurotransmissores e depois a endocitose, a recuperação dessas vesículas, carregadas para reciclagem, carregadas com neurotransmissor íntegro ou vazias, aguardando novas vesículas vindo do complexo de Golgi. Vamos dar exemplos práticos disso, de qual é a importância dessa proteína SNARE. Acredito que, se nunca ouviram falar no botulismo, já ouviram falar na toxina botulínica. Então, uma bactéria chamada Clostridium botulinum, uma gram-positiva anaeróbica estrita, que vive alguns meses em terras, principalmente. Recebe esse nome porque ele se parece com linguiça, aqui uma microscopia óptica. Ela tem um tempo de incubação, ela vive em ambientes anaeróbicos, aqui então a gente vê alimentos em conserva, e elas quebram essa proteína SNARE,
né? Então, vejam, 10 moléculas dessa toxina botulínica são suficientes para um bloqueio da molécula proteína SNE em neurônios colinérgicos. Então isso não atravessa a barreira hematoencefálica, mas ela vai quebrar as proteínas SNE de terminais colinérgicos. Tá? Então, isso na prática, nós vamos observar um paciente que teve uma infestação dessa bactéria, tem um período de incubação, ou seja, de multiplicação dessas bactérias no intestino de mais ou menos 24 horas. Quando essa proteína vai começar a quebrar as proteínas SNE, e aí aquele terminal axônico colinérgico não vai conseguir mandar informação para o músculo. Primeiro os pequenos músculos, os músculos extraoculares, e em progressão para grandes músculos. Vai progredir para grandes músculos até o músculo do diafragma, e essa pessoa não vai conseguir movimentar o diafragma, vai ter uma paralisia generalizada, incluindo o diafragma, e pode levar à morte. Então, nesse momento, um suporte ventilatório é muito importante. Bom, os receptores e seus sistemas, né? O neurotransmissor vai agir num receptor. Esse receptor, já então falando de células pós-sinápticas, pode ser um canal iônico ou uma proteína G. O canal iônico é uma transmissão muito mais simples, né? Abre-se um canal e um íon penetra na célula pós-sináptica, modificando a eletricidade, um campo magnético na célula pós-sináptica. Já se for acoplado à proteína G, não há entradas de íon, mas na proteína de membrana há uma modificação que vai modificar uma segunda proteína no interior das células. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então, nos canais iônicos, aqui a gente vai observar os canais permeáveis a sódio e potássio vão fazer entrada de sódio e potássio na célula. Isso vai fazer na célula pós-sináptica um potencial excitatório pós-sináptico. Lembrando que a célula pós-sináptica vai estar aí entre menos 70, menos 68. Entrando alguns sódios ou alguns potássios nessa célula, vai ocorrer uma alteração elétrica e ela vai ficar um pouquinho mais excitável, né? Então, vai aumentar a eletricidade interna, saindo de menos 70 para um menos 50, um menos 45. Se tivermos receptores suficientes para no cone da implantação haver uma descarga acima do limiar do canal de sódio voltagem independente, a gente vai ter, então, essa célula disparando. Se for um único receptor, não vai conseguir chegar até lá, então chegou do menos 65, chegou aí até o menos 50, um mini campo magnético não chega a fazer nenhum impacto. Então, os canais iônicos mais simples, aqui a gente observa um canal iônico fechado, né? Então, recebe essa informação, abre o canal iônico e entra sódio ou potássio. Se entrar sódio ou potássio, ela é excitatória. Se entrar cloro, ela é inibitória, porque o cloro é um íon negativo. Aqui o exemplo, entrada de sódio e um pequeno aumento na eletricidade, aqui nesse exemplo menos 65, um pequeno aumento de eletricidade na célula pós-sináptica. Um único tende a não fazer efeito nenhum, né? É muito pouco. Vários consecutivos talvez alcance o limiar de disparo. Quando a gente fala em canais iônicos para íons negativos, o grande exemplo é o cloro, nós vamos ter um potencial inibitório, a gente vai ter uma hiperpolarização, tá? E aí, esse potencial inibitório na célula pós-sináptica vai tender um pouquinho mais negativo. Se vários juntos, a célula fica praticamente bloqueada. Um só deixa mais difícil uma nova transmissão. Então, aqui o exemplo, cloro penetrando, deixando um pouquinho mais negativa esta célula. Novamente um exemplo de um íon cloro entrando e a célula pós-sináptica ficando um pouquinho mais negativa, e ao longo do tempo isso tende a se dissipar. A proteína G, então, é uma transmissão mais complexa.
nessa figura a gente observa aqui, então, ocorre a transmissão, e essa célula, essa proteína de membrana, não vai permitir a entrada de um íon, mas ela vai modificar uma segunda proteína. Essa segunda proteína é chamado de segundo mensageiro, né? Então, veio o primeiro mensageiro, que é o neurotransmissor, e dentro do citoplasma nós vamos ter um segundo mensageiro. Esse segundo mensageiro pode agir num canal iônico, abrindo, pode agir num terceiro mensageiro. Né? Aqui um exemplo no terceiro mensageiro. Esse terceiro mensageiro pode abrir um canal iônico ou pode chegar num quarto mensageiro. O quarto mensageiro pode abrir um canal iônico ou pode chegar num quinto mensageiro. De forma que essas transmissões ligadas à proteína G são transmissões mais lentas, por isso que são chamadas metabólicas, certo? Então, elas, na maioria das vezes, não é capaz de modificar a célula a ponto de ter uma transmissão sináptica, mas vai, de uma maneira mais duradoura, modificar a eletricidade dessa célula. Então, por exemplo, a célula está negativa no menos 68, chegou essas proteínas, ela modificou estruturalmente essa cascata de proteínas da célula, e pós essa sinapse, aquilo que estava em menos 68 ficou em menos 63, né, uma célula com mais facilidade de excitação. Não houve nenhuma transmissão, mas toda a célula ficou em menos 63. Proteínas ligadas à proteína G, né? Então, tem ligadas ao segundo mensageiro, chamados receptores metabotrópicos. Os ligados a íon ficariam ionotrópicos, e esses o metabotrópico. Aqui um exemplo da transmissão, alguns canais iônicos e várias proteínas G. Aqui o segundo mensageiro, terceiro mensageiro, quarto mensageiro, quinto mensageiro, sexto mensageiro, sétimo mensageiro, oitavo mensageiro, nono mensageiro, décimo mensageiro, já no núcleo da célula, mandando replicar, mandando aumentar uma proteína, mandando fazer mais neurotransmissores e uma série de situações que estão assim envolvidas. Autorreceptores, né? Então, acho que isso aqui já está dizendo o que quer dizer. Então, são receptores que existem na célula pré-sináptica para receber a informação que a célula pré-sináptica acabou de fazer, né? Então, é uma forma que a célula pré-sináptica tem de saber o que está ocorrendo naquela sinapse. Então, autorreceptores são sensíveis aos próprios neurotransmissores liberados por essa célula. Tá? Então, a gente vai ter uma liberação da célula desses neurotransmissores e vai receber a informação de volta num feedback negativo. É tão importante quanto os neurotransmissores, tão importante quanto ocorrer essa liberação dos neurotransmissores, nós vamos... existe um mecanismo para reciclar esses neurotransmissores, um mecanismo que retira esses neurotransmissores da fenda sináptica. A não retirada desses neurotransmissores na fenda sináptica vai ocorrer uma dessensibilização e para de ocorrer futuras transmissões. Então, tão importante quanto fazer uma transmissão é retirar essa informação dali. Essa retirada desse neurotransmissor pode ocorrer de três maneiras: difusão, recaptação para o terminal sináptico ou degradação enzimática na fenda sináptica. Vamos falar desses três na próxima aula. A importância da remoção e da reciclagem, então, como foi dito, é evitar que esse processo continue sendo usado. Então, algumas drogas podem utilizar, aumentando levemente a incidência desses neurotransmissores na fenda sináptica. Claro que quando aumenta gravemente, como a gente tem exemplo no gases usados em guerras, né, gases químicos, aumentam gravemente e podem levar à morte. Aumentando levemente, a gente vai ter um aumento dessas substâncias, e isso é utilizado, por exemplo, na doença de Alzheimer. Então, o estudo dessa neurotransmissão, como favorecer a liberação desses neurotransmissores, como inibir esse neurotransmissor chegar na fenda sináptica, chegar no receptor, como aumentar o tempo
liberação desse neurotransmissor na fenda sináptica, ou como recaptar esse neurotransmissor mais rapidamente, a gente vai entender sobre esses neurotransmissores. Da farmacologia, a gente vai ver que tem drogas inibitórias, né? Drogas que inibem a ação desse neurotransmissor, que bloqueiam esse receptor. E aí a gente vai ter exemplos, por exemplo, vamos ter exemplos de drogas que bloqueiam o receptor, como o curare, que bloqueiam receptores de acetilcolina, certo? Ou drogas que imitam esses receptores, como, por exemplo, a nicotina. Então, aqui um exemplo de todas essas transmissões ocorrendo, como que as drogas podem agir. Podem ir no precursor, aumentando a quantidade de neurotransmissor em cada vesícula sináptica, incrementando, bloqueando alguns receptores, aumentando a liberação ou impedindo a liberação, agindo aqui em segundos mensageiros. Então, a compreensão da aula de hoje vai facilitar vocês compreenderem não só drogas psicoativas, mas como quase todas as drogas funcionam nesse meio. O princípio da integração, então, é importante entender que um único receptor pós-sináptico provavelmente não vai ser suficiente para desencadear uma ação. Vários receptores seriam necessários para que ocorresse, cada um deles faria um pequeno aumento na eletricidade dessa célula. Todos eles juntos talvez chegassem num limiar de ação, que é normalmente em torno de menos 40. Todos eles juntos, né? Então, todos esses potenciais excitatórios, então, 1 tende a nada, 2 é muito pouco, 3 ainda é pouco, agora, somando todos eles, talvez tenha uma transmissão. Isso se chama análise quantal, né? Vai somar todos esses minis, né? Minis potenciais de ação, né? Esses minis somados, pode ser que transmitam façam essa célula decidir por enviar adiante essa informação. Então, essa somação quantal, ela pode ocorrer porque recebe várias informações, né? Então, aqui vai mandar um mini, aqui, esse segundo vai mandar outro mini, esse terceiro vai mandar outro mini. Talvez esses 3 mini juntos sejam suficientes para ocorrer essa transmissão. Ou vários disparos ao mesmo tempo, né? Então, mandou um mini, mandou outro mini, mandou outro mini, foi alterando lentamente essa eletricidade até que ocorreu um disparo. No caso, uma somação temporal. Então, somação temporal, seja de potenciais inibitórios, seja de potenciais excitatórios pós-sinápticos, se toda essa soma nessa análise quantal for suficiente para lá no cone de implantação desencadear em canais de sódio voltagem dependente, nós vamos ter uma transmissão sináptica. Né? E aqui um exemplo, a célula ela recebe informação positiva, negativa, vai decidir should I go, should I stay, should I stay, should I go. Né? Então, uma informação dizendo que eu devo mandar essa informação, outra dizendo que eu não devo ir. O total dela, se for excitatório, manda a mensagem. Se não for, não for. Tem que alcançar o limiar de menos 40. Então, a excitabilidade do dendrito vai depender de uma série de situações, né? Então, dificilmente um dendrito é suficiente para propagar essa informação até o axônio. Todos eles somados, talvez façam. Então, isso vai depender do número de sinapses excitatórias coativas, distâncias da sinapse da zona de gatilho. Quanto mais perto da zona de gatilho, mais fácil esse disparo, e as propriedades químicas e eletromagnéticas do próprio dendrito. A inibição é tudo o contrário, né? Então, a inibição é entrada de íons cloro, certo? Basicamente o íon cloro que vai fazer nas transmissões ionotrópicas o sentido dessa inibição. Então, os sistemas de inibição, né? Então, a gente pode ter um sistema aqui, mandou uma excitação, certo? E aqui veio um axônio inibitório, que fez que essa transmissão não chegasse até o soma. Então, aqui um exemplo, veio a excitação, não houve nenhuma inibição, chegou um mini até o soma. Veio a excitação,
opa, vou fazer um bloqueio aqui, não passou, essa informação se perdeu, porque esta inibitória não deixou essa informação correr. Bom, esse é o último slide. Lembrem que essa é uma aula cheia de generalizações e simplificações, além do viés do próprio professor. Se querem saber mais, vocês podem estudar.